entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Bienaventurados quienes forman parte de Dios, pues no tropiezan. Ellos son los hijos de Dios, los salvadores que no pueden tropezar. Tienen una marcha ininterrumpida, vertical, ascendente, siempre hacia arriba, creciente en su manifestación, cada vez mayor unción, cada vez más sabiduría, cada vez mayor demostración de espíritu y poder. Es una evidencia en carne de que está viniendo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy. He venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy. He venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy. He venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Firme. Fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy. He venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Para aqueles que assistiram ao programa de há algumas semanas,
lembrarão que estávamos considerando se o sexo e o amor deveriam andar juntos. Nos relatos das Escrituras encontramos coisas bastante distantes mesmo assim daquela pergunta. Eu vou fazer uma consideração simples. Não vamos nos escandalizar porque encontramos aqui nos relatos bíblicos muitos homens maus, cruéis. Mas, ao contrário, podemos ver que são pessoas como nós que procederam mal em algum momento das suas vidas, mas que tiveram a oportunidade, o tempo, a graça pela misericórdia, pelo que seja, e endireitaram seus passos e mudaram as suas vidas. Isto é importante para nós, porque nos mostra ou vai anunciando a possibilidade de mudança, de transformação, de metanoia, de que a vida não precisa seguir um rumo determinado. Se começou mal, por exemplo, a árvore que nasce torta não se endireita jamais. Isso não é verdade. Existe a possibilidade de nascer de novo, de ter uma experiência transformadora e mudar. Hoje, eu vou me referir a um que é particularmente icônico, singular por sua importância na genealogia de Jesus Cristo, que é Judá. Ali, no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, você encontrará que a genealogia que nos é apresentada vem em 3 grupos de 14. E o primeiro grupo relata precisamente de Abraão até o rei Davi. 14. São os primeiros 14 dessa linha geracional. Pois bem, Abraão gerou Isaac, né? Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou todos seus filhos, seus 12 homens, por exemplo, dos quais destacamos aqui Judá, porque através de Judá virá o rei Davi. E depois segue a história, o relato bíblico. Não vamos fazer enfatizar se Israel não acredita que Jesus venha da linhagem de Davi, não. Estamos simplesmente falando hoje, especificamente para pessoas que acreditam que o resultado dessa linha, dessa linhagem, dessa genealogia de Abraão, que nos leva a Judá, nos levará a Davi e nos vai levar a Jesus. Por que eu estou levando isto em consideração? Porque estamos dizendo que, mesmo tendo má conduta no passado, as coisas podem mudar, de modo que um resultado maravilhoso e extraordinário pode surgir. Isso pode acontecer na sua vida. Você que está me ouvindo, e se dizer, mas eu errei já muitas vezes na minha vida. Vamos olhar aqui então para a história da vida de Jacó. Aqui diz que o Jacó está reunido com seus irmãos. Eles estão cheios de ciúmes. Eles estão com o mesmo espírito de Caim, querendo matar o seu irmão. Vamos matá-lo, diziam uns a outros. Eles estão em conselho de malvados. Vamos jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Então, eles estão meio que discutindo como se livrar do irmão. E aí Judá vem pensando financeiramente e ele diz, mas não ganhamos nada matando ele. Podemos vendê-lo e obter lucro. Estamos aqui lendo o capítulo 37 de Gênesis. Então, aí vem toda a história da cisterna, os comerciantes, e finalmente o venderam por 20 peças, moedas. Esta é a história da família da fé, né? Ou seja, a qualquer momento, por qualquer coisa, você
pode ser vendido. O importante é que haja arrependimento e conversão mais na frente. Bem, o ponto foi de que eles pegaram a túnica de José. Você se lembra que Jacó tinha dado a ele uma túnica colorida muito especial e eles ficavam cheios de ciúmes por isso. Então eles atiraram e a escritura aqui diz que Jacó está lá longe, né, na casa dele. Ele não sabe nada. E aqui Judá diz, vamos fazer negócio e vendê-lo. E eles dividem aí as moedas, ganham alguma coisa, alguma vantagem, pegam a túnica de cores, pegaram um cabritinho do filho das cabras que tinha em seus rebanhos, o degolharam e tingiram a túnica com o sangue do cabritinho. E trouxeram a túnica para seu pai, salpicada e suja de sangue, e disseram, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Pois era algo especial, né? Muito. Se alguém soubesse bem, além de José, quem mais poderia ser essa pessoa? Não, seria o mesmo doador daquela túnica, né? E quem que era essa pessoa? O pai, seu pai. E nesse caso, Jacó a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. E bom, aí ele pensou que um animal havia devorado seu filho e ele entrou em luto porque era seu filho amado, né? E os irmãozinhos ali felizes seguiram com suas vidas. Bem, essa é a história da igreja até nesse momento. Naquele tempo, no capítulo 38 do livro de Gênesis, Judá se afastou de seus irmãos. Isso também acontecia naquela igreja dessa época. Eles se afastavam da comunhão. Bom, quando falamos igreja, entendemos que é de forma irônica, né? É a congregação que existe porque ainda faltam milhares de anos para aparecer a igreja. O Jesus que vem para fazer isso. Mas aqui é a congregação, a Kejilá. A família que está tentando se unir, mesmo assim com divisões, brigas, contendas, com ódios, invejas, homicídios, enganos, com fraudes. Assim é que está nascendo. Vai sendo assim. Vocês sabem que Jacó é quem recebeu a bênção enganando seu irmão como suplantador, né? Mentindo para seu pai. Toda essa história, etc. Bem, mas é essa história. E aí vem, e isso que nós queremos enfatizar, que mesmo tendo um mau comportamento em toda esta narrativa, finalmente podemos chegar a conclusões favoráveis, hermosas, bênçãos para a vida desses personagens, e de personagens como você e como eu também. Bem, então, ele não apenas se afastou de seus irmãos, mas acabou se casando com a esposa de um cananeu, ou seja, uma cananeia chamada Suá. E com ela teve aqueles famosos e Onã, dois filhos que eram perversos. De um, não sabemos bem o que fez, mas aqui diz que Deus ficou tão irritado que o matou. Aqui não sabemos o que fez. E do outro, sim. Aqui diz que fez, que sabemos que Deus matou ele. Mas o que ele fez? Que Deus disse ao não, para se aproximar da mulher do seu irmão, que era Tamar. Judá havia escolhido para seu filho primogênito. Mas o filho era perverso e Deus matou esse filho, né? Então ele disse ao outro filho, faça isso você, levante descendência para seu irmão. Mas aí aquele outro filho, ele pensou, você quer que eu levante descendência
ao primogênito? Como assim? Para que essa descendência pegue a herança e será o dobro para o primogênito? Não, porque cadê meu esforço? Ou seja, ele tinha inveja. Como seu pai Judá já tinha inveja antes de José. Como Caim também tinha inveja de Abel. Ou seja, a natureza perversa do homem está lá. E então ele se une a Tamar, a esposa do seu irmão, mas ele não deposita sua semente, seu esperma dentro da mulher. Mas o vertia, diz a Bíblia, na terra. Ou seja, não a podia fecundar porque na hora de dar a sua semente, não a dava na terra que seu pai lhe havia dado, que era Tamar, né? Mas ele fazia no chão, onde era infértil. Muito bem. Diz a Bíblia aqui que Deus viu isso e por isso Deus o matou. Então, o que restou para Judá, então? Aí ficou um terceiro filho, que era o pequenininho, o menor. E então Judá disse a Tamar, tudo bem, quando crescer, eu te darei o terceiro filho para você. Aí ela falou, tudo bem, eu vou para a casa do meu pai para esperar, né? Esse terceiro filho se chamava Selá. Então a Tamar disse que ia esperar até ele crescer e, tudo bem. Ela talvez pensou, tudo bem, vamos ver se finalmente posso ser a esposa de alguém e ter filhos. Depois aí, a esposa de Judá morreu e ele ficou viúvo. Passaram dias, meses, anos, e o terceiro filho, ele não foi entregue a Tamar. Aí Tamar ficou esperando, né? Mas o sogro não cumpriu a sua promessa. Ela havia sido já 2 vezes nora de Judá, tanto com quanto com Oná. E mais nada. Judá não cumpria a sua promessa com a promessa para sua nora. Então, passaram os dias e ela ficou sabendo que o seu sogro iria ir para um determinado lugar para tosquiar ovelhas. E aí ela se vestiu com roupas especiais para se passar por prostituta e colocou um véu sobre o rosto dela para não ser reconhecida pelo sogro. Ela estava vestida com roupas de viúva, pois já havia perdido 2 maridos. E ela se posicionou ali na estrada para tentar seduzir o seu sogro. Esse foi o plano que ela concebeu, já que não lhe dava no terceiro filho, que era Selá. Né? E aí, Judá passou por ali, e aqui diz no texto, quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. E ele dirigiu-se a ela, à beira da estrada. Veja que isso significa literalmente afastar-se do caminho. E disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ele não sabia que era a sua nora. E ela perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? E então ele disse, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. Já que ele era um criador de animais, né? E esse era o dinheiro circulante. Ela disse, tudo bem, mas como que eu sei que você me dará o cabritinho? Né? Então, ela pediu algo como garantia, né? Enquanto ele
trazia o cabritinho. E ele perguntou, que garantia devo dar para você? E então ela pediu 3 coisas: o selo com cordão, o cajado que você tem na mão, né? Então, e ele, como estava desejando ter relações sexuais com ela, ele entregou para ela o selo, que era o testemunho do que ele dizia, que confirmava, né? Que era o selo. E entregou o cinto, que era uma peça de roupa usada para prender a túnica. E também entregou o cajado, ou bastão, que ele talvez provavelmente havia esculpido e que representava autoridade em qualquer patriarca da época. Claro. E o que aconteceu aqui com a história? Que eles tiveram relações sexuais e ele já foi feliz e contente para a casa dele. E depois aí ele disse, vamos pagar, né? Temos que cumprir com as obrigações comerciais. E aí ele enviou o cabritinho com um mensageiro e disse, ele falou para o amigo, leve este cabritinho para esta moça e traga-me algumas coisas que ela me pediu. Ela vai me entregar. Aí o amigo foi, mas disse, eu não achei nada lá, não achei nada. E perguntando para os moradores, os vizinhos, sobre a prostituta que estava lá em Etaim, naquela estrada, ou Eianim, que é o jeito que aqui na Bíblia da Reina Valera nos apresenta, né? Mas eles disseram, não, a gente não viu nada. Não há nenhuma mulher, nenhuma prostituta. Por isso que seu amigo lhe disse que não há nada, e por isso ele devolve ao Judá o cabritinho. Aí o Judá pensa, tudo bem, eu cumpri tentando pagar, né? Dias, semanas se passaram. E acontece que Tamar engravidou. E ela saiu ao encontro, ela saiu grávida, porque ela saiu ao encontro do sogro num período particularmente fértil, de fato, né? Seu plano não falhou e ela engravidou. Mas aí o que aconteceu? O testemunho chegou até ele. Porque a fofoca voa, né? Nas igrejas antigas e também nas modernas. E aí falavam, nossa, a nora dele está grávida. E disseram, mas como que é isso? E ele disse também, como? Se está de luto por meus 2 filhos. E as pessoas, sim, mas nós vimos a sua barriga. Então ele decretou a sentença de morte para ela. E disse, tragam-la e queimem-na. E aí as pessoas foram lá e conseguiram. E foram por onde ela. Essa era a base, a tradição, né? Essa também é uma lei que será também abraçada pela lei da Torá. E já vamos ver isso depois, lá em Deuteronômio. Era para os adúlteros, né? Mas aplicavam às mulheres. Assim como vocês lembram aqui, lá outra vez, que falamos nos dias de Jesus, que trouxeram uma mulher pega em flagrante de adultério, né? Mas não traziam um homem. E a mulher, eles trouxeram a mulher, porque a tradição é, não importa o que a lei diga. Esta é uma lei muito antiga. Muitos séculos e séculos antes de Moisés nascer, essa lei existia. Então, o problema era que eles aplicavam à mulher, tal qual aqui como o Judá está fazendo aqui. Então, tudo bem, quando eles a vieram e a capturaram a Tamar, então aí o que ela fez foi que enviou uma mensagem para Judá e mandou dizer para ele, eu estou grávida de um homem, que é o dono destas coisas daqui. Digam para ele, para o Judá, quem
é aquele que mandou matar, né? Judá Para que ele lo saiba. reconoció inmediatamente porque eran de él. E ela mostrou aí o selho, a corda, o cajado, e levaram para ele. Mas ele, então, o que aconteceu aí? Que o Judá os reconheceu imediatamente, porque eram as coisas dele. Ele foi capaz de reconhecê-lo, assim como Jacó reconheceu a túnica colorida de José. Judá reconheceu imediatamente e ele disse: esse é meu selho, meu cinto e meu cajado. Então ele concluiu dizendo: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, como havia prometido. Então ela teve gêmeos de fato. Aqui vem a história, né? Daí vem Fares e Sara. E bom, Fares e Sara são os dois gêmeos que Tamar teve, e daí que virá a genealogia de Jesus Cristo. Isso também vamos estudar depois em outro momento. Aqui a questão é... Consideremos, pues, vamos considerar. tuvieron sexo. Então, eles tiveram sexo, Hubo né? fruto de la Houve relación fruto sexual. da relação sexual. No fueron Eles nunca marido foram ni mujer, marido nem mulher, ni se amaron esposos, nem se amavam como hombre y esposos, mujer, nem como y en homem una e mulher. relación puramente E num relacionamento sexual, puramente sexual, instintivo, instintiva, ou animal por parte do homem, varón, e um subterfúgio, e um engano e uma y una sedução seducción para não para ficar no sem quedar sin frutos fruto por parte da mulher, de la mujer, não há hay amor, mas houve hubo sexo. y E a é através de um relacionamento assim viene que o el rei Davi vem, y va a venir e porém também vem Jesus Cristo, Cristo, o Cristo, Mesías. o Messias virá. Eso, pues, para Isso considerar cosas, pero somente para considerar algumas coisas. ¿cómo nos Mas aporta a ti y a mí que como estamos isso aquí en contribui para você e para mim este que estamos aqui neste vale de lágrimas? bueno, Bem, veamos vamos ver. la mujer A mulher hizo se tornou uma prostituta em Enaim, ao longo da estrada. Enaim significa literalmente literalmente dois afluentes, dois riachos, duas nascentes, dos manantiales, dois. dos. Normalmente, nosotros tenemos temos isso. esa- Desde os dias da árvore do conhecimento do bem e do mal, Entonces, se essa nos van a dualidade presentar é apresentada para nós, essa reflexão. E aqui no caso específico de Jacó foi, primeiramente, o que ele acredita que seu desvio do caminho, seu pecado, sua fornicação lhe custará. Porque aquele que se une numa prostituta, um corpo é com ela, diz, né? Etc, etc. E ele diz, isso me vai custar um cabritinho. Isso foi o que ele ofereceu para ela, um cabritinho. Mas por quê? Por que um cabritinho? Veja como que é o ciclo da vida. Porque um cabritinho foi o que este senhor Judá antes bateu a ensanguentada túnica de José e apresentou ao seu pai antes, né? Jacó. E nessa época ele disse, né? Veja se é a túnica de teu filho. É o que Judá disse a Jacó. Ou seja, ele está meio que mostrando como uma condição de inocência. Eu não sei. Mas veja você, reconheça aí, reconheça agora. Petash Einaim. Esse é um termo hebraico. E foi o termo que o próprio Judá usa com seu pai. Petash Einaim. Reconheça agora. Olhe, perceba, analise, observa, abra os olhos. Considere se aquela é a túnica.
E essa Y esa es la misma é a palabra mesma palavra que sua nora Tamar que va a mandar depois decir vai lhe dizer mais tarde, cuando le dice, quando ela vai falar: veja agora "Mira de ahora quem são ¿de essas quién son coisas. estas cosas?" Ou seja, estava el falando sello, do selo, do cordão báculo. e do Mira ahora, bastão. Petash Hainaim, Veja agora, la misma Petash palabra Hinaim, que él a sembró, mesma palavra que ele semeou, então, cosechou. ele colheu. él quiso Ele pagar, quis y él pagar creyó e acreditou que que esto isso se se solucionava com um con un cabritinho. cabrito, porque Porque com um cabritinho logrou conseguiu enganar enganar antes ao pai, a su com o la sangue de um sangre cabritinho. cabrito. Y entonces dijo, Aí "Me ele desvío del pensou: camino, me ah, acerco a esta eu me ramera, desvio aqui do con un caminho, cabrito chego aqui onde cubro está a todo." prostituta daqui e com um cabritinho eu consigo Uma pagar, coisa é solucionar ele tudo. crer Mas que não, cuesta não. el pecado. Porque uma coisa é o que ele Isso pensa que es válido o pecado lhe custa. Pero otra cosa es Isso é válido para qualquer um. lo que Mas outra verdaderamente coisa é o que determinó realmente acabou custando. costar. Quanto ele está arriscando está él por seu pecado? arriesgando por su pecado? Eu não estou falando do valor comercial de um selo, de um cordão ou um cajado. Cordón o de un palo. Isso pode não ser grande coisa, No sea gran cosa. Pero ¿qué mas o que estamos representando lá? el sello O selo é es la impronta tipo, que dice esta é o es que representa palabra. a palavra. Escribe algo, le pone sello. Porque onde ele é como que o carimbo que você tem quando escreve alguma coisa, a confirmação. Este é o lastro. Essa é a forma em que posso confirmar, por exemplo, que quando eu falo sim, é realmente sim. O cinto já é para amarrar suas vestes. As escrituras têm textos em todas as partes que dizem para você se cingir, fazer o esforço, né? Cingir suas vestes, cingir seus lombos para o trabalho, para a batalha, para tudo que você precisa Necesita el se cingir, né? E o cajado, o bastão, é autoridade. Então, a palavra, a força ou poder de decisão, porque quem não amarrou a calça não pode sair para a batalha. E não tinha calça, e a túnica e trapos soltos. Ou seja, ele chegou sem cajado, com a túnica folgada, e não lhe servia, tipo, sem selo, chegou sem selo, ou seja, sem palavra, sem poder de decisão, sem autoridade. Tipo, olha o que ele está arriscando. Você conhece pessoas assim? Você conhece crentes que não têm poder de convocação? Será que eles têm dados para outras coisas a palavra, como devendo isso por aí, como um salário de prostituta? A força está ali, o poder de decisão, poder de decisión e está representado no cinto. O selo, El sello, pues, bem, nosotros nós somos somos selados sellados por pelo el Espírito. De esa manera, É assim Deus que é. no nos, Deus não nos deixará perdidos, né? tú estás Você está confirmado por Deus mesmo. Porque o selo de Deus permanece firme. O fundamento de Deus permanece firme porque tem esse selo. Ese sello, Deus o Dios tem. lo tiene. es que E o Senhor conoce conhece los os que suyos são están seus, sellados por porque el estão selados pelo Espírito de Deus. ¿Qué ha O podido que poderia pasar ter acontecido com o selo de Jacó, de Jacob, de Judá, de Judá? se Judá não tem seu selo em seu poder? Qualquer um poderia dizer, é que Judá falou isso, y certificarlo porque e certificar isso, porque o selo hipotecado. dele está hipotecado. Tenía que ser Então, tinha que ser redimido.
ele tinha que readquirir o selo. Y tuvo que pagar un Teve precio, que pagar um preço. de humillación, Ele pagou, de tinha que pagar um vergüenza, preço de humilhação, de vergonha. Saber e reconhecer de que ele foi um fornicador e também de que ele merecia a mesma pena de morte que ele sancionou para sua nora. Assim como quando Davi disse: um homem perverso que tem muitas ovelhas e tirou uma ovelhinha de quem não tinha mais que uma merece morrer. Ele falou isso, né? E então a palavra profética lhe diz para ele: esse daqui é você, meu querido rei Davi, porque você tinha qualquer quantidade de mulheres e que quisesse chegar, né, para chegar perto, mas você pegou a mulher do seu amigo, e isso merece a morte. E ele mesmo que falou isso, ele mesmo proferiu desde sua própria boca, proferiu a morte. E então aí ele entendeu, né? Aí vem a mudança dele, a metanoia. Ali vem um arrependimento. E aí vem para se constituir aquele homem novo. Pelo menos nesse ponto, começa a se construir um novo Davi. Aqui está sendo construído um novo Judá. Ele nunca mais volta a fazer essas atrocidades, nem planeja mais matar seus irmãos, nem estar em enganos, não. Ele está colhendo da mesma forma que semeou, certo? Então, Etanim, esses dois mananciais, é que ele pensou que já estava acostumado a pagar uma tarifa pelo pecado com um cabritinho. Então, ele pensou, né? Tipo, com um cabritinho posso enganar. Isso é o que ele acredita que o seu pecado iria custar. Mas outra coisa é o que ele realmente estava arriscando. Perder por seu pecado, sua palavra, seu poder, sua força e seu poder de decisão. Para nós, toda essa reflexão é aplicável. E a palavra que Jacó ouviu dos lábios do seu filho Judá, mas que depois Judá vai colher ouvindo-a da sua nora Tamar, é Petash Enaim. Ou seja, ele a ouve novamente tal qual como ele semeou. Abra os olhos e reconheça esse triplo testemunho que eu tenho aqui. O selo, o cinto, o cordão e o cajado. Claro, tudo isso teve que subir ao coração de Judá e dizer: eu pequei. Esta mulher aqui agiu com justiça. Realmente, literalmente, o que ele estava fazendo? Ele estava fornicando com um homem que não era seu marido. Mas isso foi válido, foi validado. Bem, em realidade, em todas as coisas, é o Senhor quem justifica e termina cobrindo, nivelando e endireitando o caminho. É quando vem aí o novo Judá, uma nova vida, um ser tocado por Deus. Todos sabemos que na organização das tribos, Judá ficará localizado no Oriente, que significa louvor, que vem da palavra lehodot, que significa louvor, gratidão, agradecimento, expressão de ação de graças. Então, um coração grato é um coração que louva,
Louvar não é cantar corinhos, nem dizer, glória a Deus, nem ter expressões repetitivas inconscientes, mas ter sido tratado em seu ponto, em sua natureza de pecado, como Judá, que era um homem torto, perverso, iníquo, que não amava seus irmãos, que se separou de seus irmãos, que queria matar um amado de seu próprio pai. Um homem que queria obter benefício com preço de sangue, obter moedas em troca disso. Mas a história não termina aí, porque também é um homem que reconhece seu pecado, é resgatado, é redimido. E uma mulher, preste atenção, que é do outro lado, de lá, não do povo de Israel, não. Essa é Tamar, não é da sua linhagem. Inclusive, a mulher que ele tomou depois de ficar viúvo, Suá, é cananeia. Eles estavam realmente completamente confusos sobre tudo, mas vão receber instrução, assim como o Jetro é um sacerdote, um Cohen Gadol dos Midianitas, e dá instruções a Moisés, e Moisés as cumpre e ficam estabelecidas na lei, né? Os capitães de 50, os capitães de 100. Há uma série de influências culturais e pessoais. Então, todo este ensinamento ficou tatuado e esculpido no coração de Judá. E esta nora será inesquecível na genealogia de Jesus, assim como outras noras, como no caso de Ruth, a Moabita, que chega a Boaz e também está na genealogia de Jesus. Ruth, de Moabita, um povo amaldiçoado por Deus. Ela se tornou famosa por ser a nora de Noemi, assim como Tamar, a nora de Judá. Então, meus amigos, como eu disse, eu não vou me estender muito porque o assunto pode ser tratado em relação à lei, a todo o levirato e outras coisas. O ponto é como Deus pode escrever reto, certo, né? Mesmo que as linhas do caderno da sua vida ou da minha vida estejam tortas, o resultado pode ser uma vitória, uma bênção, a própria glória mesmo, para você e para mim, ou para qualquer um de nós, se nós nos arrependemos. Nunca deixe o seu selo, nem seu cinto, nem seu bastão ou cajado. Lembre-se da história do Evangelho que diz cingidos, cingidos, cingidos. Que nossas lâmpadas estejam cheias de óleo e nossos lombos cingidos sempre para a batalha. Como é que você vai deixar o seu cordão? Por favor, como é que você então depois vai cingir seus lombos? Uma pessoa sem força para a luta, sem força para o trabalho, é alguém que não está cingido. Você conhece alguém covarde? Que lhe falta se cingir? Você conhece alguém preguiçoso, pusilânime,
Ele tem o cordão empenhado. Você conhece alguém sem palavra, cujo sim não é sim e su não é não, que promete, mas não cumpre? É uma pessoa que empenhou o seu selo ao pecado. E você conhece alguém que não representa com dignidade o reino como um embaixador? É uma pessoa sem bastão, sem autoridade. Seria desastroso, enquanto a outra opção seria gloriosa. Vamos então endireitar o que falta na sua vida de tudo que consideramos aqui. Não necessariamente com noras, com relacionamentos incestuosos, não. Em qualquer campo. Porque podemos levar isso e traduzir para qualquer experiência na vida. E isso servirá a todos nós. E finalmente, Deus será verdadeiramente glorificado. Não é uma expressão religiosa, glória a Deus, não. Mas realmente, depois de endireitar o caminho e proceder ao arrependimento justo e reconhecimento da justiça de onde ela deve estar, existir, esta mulher que já estava condenada à fogueira, a Tamar, ela apresentou as suas credenciais, o testemunho triplo e salvou sua vida, né? Não apenas isso, mas também foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Então, muitas coisas em que você talvez agiu errado, em que todos nós temos equivocado, serão cobertas e corrigidas por Deus se agirmos corretamente. Pelo menos estou te dizendo aqui de coração para coração, a partir deste dia. Você tem a oportunidade de endireitar o caminho, reconhecendo que há justiça em alguém que parecia merecer a fogueira, a quem você está condenando até talvez um minuto atrás, e talvez você pensar sobre alguma pessoa, que maldita ela, queimem ela. Olha, há justiça, lembre disso. Só que você não sabe o que ela tem guardado nas suas mãos. O testemunho triplo que vai mostrar que seu julgamento estava errado. Então, meus amigos, vamos fazer uma pausa aqui e vamos tirar um minuto de oração para selar esta palavra. Fundamentado no cetro de justiça do Senhor, mas cingido nos nossos lombos, com o entendimento. Agora que está selado pelo Espírito de Deus, você pode entender o que falamos e o que vamos a orar. Quizás hace mucho tiempo no oras 5 minutos. Quizás, tal vez, nunca en la vida has orado 5 minutos. Hoy es un día especial, un día singular. Vamos a invertir los próximos 5 minutos. Vamos a que se abran las ventanas de los cielos y tu palabra pueda ser escuchada. Yo voy a hablar en primer lugar y tú después de mí. Yo voy a hablar por ti. Tú puedes dar el amén si estás de acuerdo con lo que escuches. Y después tú puedes ratificar y ampliar todo eso. Vamos a invertir en ti. Justo ahora. Sí, Señor. Así como muchos relatos de las Escrituras nos presentan los errores y los horrores que cometieron y cómo procedieron equivocadamente tantos hombres y mujeres en aquellos tiempos de los patriarcas, de los reyes, de los jueces, de los primeros apóstoles. Cuántos desaciertos en el proceder humano, pero nuestra vida es semejante a la de todos ellos. ¿No hemos estado exentos del error? Nunca, Señor. Nos hemos equivocado en nuestra manera de proceder,
Nuestro obrar ha sido equivocado en muchas cosas. Nuestras palabras han sido inconvenientes en muchos momentos. Nuestros silencios han sido cobardes o cómplices. Tantas cosas, Señor, que hemos dejado de hacer por qué ausencia de comunión contigo. Pero estamos ante la solución de todo para ti y para nosotros. Simplemente, ahora que tu Espíritu nos convence, nos persuade, nos revela una naturaleza de error, vamos a acertar, mejorando nuestra comunión contigo, nuestra cercanía. Así sea con un Dios desconocido, porque no podemos amar lo que no conocemos y no podemos conocerte sin acercarnos a ti. Nos acercaremos más y tú te acercarás a nosotros, a nuestra vida, a nuestra experiencia, a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestra vida familiar, emocional, sentimental, laboral, académica, en cualquier campo de nuestra existencia. Tú estás presente. Gracias, Padre, porque de la misma manera como se equivocó Judá, como se equivocó Tamar, como se equivocaron todos, pero finalmente enderezaste las sendas, enderezaste sus vidas y el fruto apacible de justicia vino a revelarse, a manifestarse en esta tierra, un Cristo de gloria, refulgente como el sol, como lo vieron aquellos 3 hombres que no sabían ni delante de qué estaban, ni lo que estaban presenciando. También traeremos la luz en nuestras vidas, la luz en nuestras miradas, la luz en nuestras palabras, como hijos de luz. La noche cesó y el día ha llegado. El sol de justicia resplandece en nuestras vidas y te damos gracias porque por equivocados que hayan sido las sendas de todo tu pueblo y de cada uno de quienes lo conformamos, finalmente resplandecerá ese sol de justicia y tú podrás escribir recto, aunque los renglones de nuestra vida hayan estado torcidos. Y vendrá lo que debe venir. Gracias, Señor, por lo que nos hablas, por lo que nos enseñas y por los silencios que guardas cuando tenemos comezón de oír. Gracias por la sabia manera como procedes, como te acercas o como te encubres. Gracias por todo lo que conocemos de ti y sobre todo por lo emocionante de todo lo que desconocemos de ti. Te bendecimos, si es que se puede bendecir el menor al mayor. Te alabamos, si es que puede venir una alabanza de nuestra condición hacia la tuya. Te exaltamos y si ninguna de ellas es posible, pues te reconocemos como Rey y Señor, que tomará posesión de lo que le pertenece en justicia. Aquí estamos, Señor, doblando nuestra rodilla delante de tu trono, delante de tu regencia, de tu magnífica presencia. Bendito, siempre bendito. En Cristo Jesús. Amén.
El uso de celulares puede tener efectos similares a los de las drogas en el cerebro